17. Antes que o seu coração se aperte, nós, a menos que o Espírito mude durante a minha ministração, nós não queremos meditar sobre desapego. Quando você leu esse texto, fala, o pastor vai falar em apego de novo. Acabamos de falar de coisas que nós aí às vezes... Não, mas não é esse o Espírito que nós queremos compartilhar. Vamos deixar o Espírito nos dirigir. Amém? Versículo 17 diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Versículo 20, ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e a palavra dele. Vamos orar, irmãos, para que o Espírito nos fale profundamente ao nosso coração. Curva a sua cabeça, olhe comigo. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra e nós, Senhor, estremecemos diante da grandeza, da dimensão que é a tua palavra. Esse Espírito Santo, Espírito da graça, vem encher a tua igreja, vem falar ao coração do meu irmão, da minha irmã, que vem para esse lugar precisando de uma palavra. Senhor, que não seja a palavra do Mário, do homem, um homem falho, limitado, cheio de infinitudes que eu sou, mas que seja algo que venha profundamente do teu altar, para nos levantar essa noite, para que nosso coração se alegre, Senhor, e que a esperança, Senhor Jesus, tome conta de nós, que tudo aquilo que tem sido obstáculo na nossa vida possa ser hoje reconhecido de outra forma, pelo poder da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha, nós estamos num texto que, na linha do tempo, está mais próximo do final da caminhada do ministério de Jesus do que no começo. Jesus já tinha passado o primeiro ano, que foi o ano da propagação, da anunciação. O segundo ano foi o ano da grande repercussão, o ano da euforia, o ano onde Jesus gozava de muito prestígio, arrastava muita gente, uma multidão. E o terceiro ano, o último ano e meio, a última parte do ministério de Jesus, já era um ministério que sofria fortes resistências, principalmente em Jerusalém, onde Jesus quase já não mais ia e ficava mais na região da Galiléia, da Betânia, Cafarnaum, ali, toda aquela circunvizinhança. Jesus já não ia muito a Jerusalém, porque já havia promessa de prendê-lo e havia uma resistência ali. Então nós estamos na linha do tempo próximos dos
os últimos momentos da caminhada de Jesus. E Jesus, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, ele tem um momento particular com as crianças. Talvez nos evangelhos tenha sido a única mensagem que Jesus fala e demonstra ali uma afetividade grande pelas crianças e usa as crianças com uma tremenda simbologia de que nós deveríamos receber o reino de Deus como tais, né? Com o coração de crianças, né? Sem aquela resistência, sem aquela armadura que a gente tem, né? Aquela coisa que nós muitas vezes sempre com o pé atrás nas coisas que são ainda por nós desconhecidas. E Jesus, saindo desse momento das crianças, ele tem esse encontro e esse diálogo muito próprio, muito interessante e de profundo ensinamento para nós. O que acontece? E eu queria assim, até durante essa meditação, desconstruir talvez algumas coisas que a gente tem ouvido ao longo do tempo, né? Que este jovem rico não teve bom êxito, ou é uma figura pela qual nós olhamos e falamos, puxa vida, Jesus não usou de muita misericórdia com ele, e puxa vida, esse rapaz por ter sido apegado, ele não viveu o melhor de Deus, ou ele não tirou proveito de uma grande oportunidade que a vida proporcionou a ele, de um encontro com o Messias de Deus, com aquele que estava de alguma maneira revolucionando ali as pessoas, a vida das pessoas, trazendo vida, trazendo mudança, trazendo uma porção de coisas positivas ali no meio do povo. E a figura, ou talvez a ideia que a gente construa desse jovem rico é de um encontro que não foi bem sucedido. Talvez acho que a melhor palavra seja essa. E se nós formos parar no último capítulo que nós lemos, ele sai ali contrariado, triste, a impressão que dá é essa. Mas eu creio, irmãos, que isso é algo que eu sempre reforço nas minhas mensagens, quando sinto de falar, é que nós somos um processo de Deus. Deus trabalha conosco processualmente. E nós não somos uma comunidade que determinamos sobre a vida das pessoas mudanças imediatas, até porque não acredito nelas. Eu acredito no passo a passo, no fé em fé, glória em glória. Acredito na coisa paulatina, na coisa construída, no degrau por degrau. O evangelho verdadeiro que eu creio e que eu vivo é do aprendizado diário, do confronto, das coisas que eu preciso olhar para dentro de mim e reavaliar. E esse jovem reunia uma predisposição, ou ele tinha atributos muito interessantes para nós trabalharmos essa noite. Porque na mesma pessoa reuniam-se três coisas que naturalmente fariam com que nós não tivéssemos a predisposição que ele teve. Ele tinha dinheiro. Tem muita gente com dinheiro aí que procura Jesus? Não é muito comum. Ele era jovem, ele tinha jovialidade, ele tinha aquela energia. O jovem também hoje, nos dias de hoje, luta de forma muito sofrida, porque nós temos trabalhado muito pouco pelos jovens na nossa comunidade, ou nas nossas comunidades de uma forma geral. Nós temos, talvez, conduzido não muito bem, ou preparado da melhor maneira possível o que deveria ser feito, um ambiente para também concorrer, entre aspas, com tudo que a gente tem visto de oportunidade lá fora. Isso é uma realidade. E esse homem também gozava de prestígio.
Se você pegar a concordância desse texto no livro de Lucas, fala que ele é um príncipe em Israel. É uma pessoa de prestígio, conhecida. Então eu quero dizer assim, nesta abertura, que todos esses predicados, essas qualidades, fariam aos nossos olhos naturais esse homem não ter a atitude que ele teve. Eu quero hoje, paradoxalmente, colocar o jovem rico como um modelo de busca de espiritualidade, de alguém que estava cansado, ou que estava saturado, ou tudo aquilo que ele vivia até aquele momento, insuficiente existencialmente. E esse é o melhor solo que o Espírito Santo tem para tratar dentro de nós. O dinheiro não mais preenchia, a religião não mais o preenchia, o prestígio também não. Talvez hoje nós tenhamos vindo para esse lugar com uma necessidade ou com uma certeza de que do jeito que as coisas caminham ou estão, precisa ser mudado. E não é por um passe de mágica ou por uma palavra mágica, um sim, salabim, como é que tem as palavras aí que a gente solta aí, ou por uma palavra, uma porção, não é nada disso. O que nós cremos, o que nós entendemos de Deus, é que coisas começam a ser movidas e passo a passo ser desconstruídas dentro de nós. Aqui nós estamos falando de valores, de religiosidade e de comportamento. Por que eu sei que esse homem estava insuficiente nesses três atributos? Porque Jesus faz algumas perguntas a ele que nos indicam isso. Quando ele declara: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus começa a falar para ele do Antigo Testamento, ou da lei. Ele conhecia tudo isso. Talvez hoje nós, olhando para nós, para a nossa vida, para a nossa fé, para os nossos costumes, para os nossos hábitos, nós podemos nos identificar com esse homem. A gente tem práticas, muitas vezes, religiosíssimas. Nós muitas vezes nos colocamos no lugar de Deus na vida das pessoas. Nós muitas vezes nos colocamos nas mãos as medidas e os pesos para compararmos quem está mais próximo de herdar a vida ou quem está mais longe. Se fulano está, se o sujeito A, B ou C está mais perto, está vivendo mais, ou está manifestando mais um tipo de fruto em relação a outro. Religiosidade parte do pressuposto que nós nos movemos para chamar a atenção de pessoas. E este homem estava buscando vida espiritual. E vida espiritual está mais interessado em chamar a atenção de Deus. Você quer saber quando você está mais ou menos assim? Quando o que você faz, ou o que te move a fazer, está mais ligado ao que as pessoas vão ler a seu respeito, entender sobre você, pensar a seu respeito. Ou se o que você está fazendo é para agradar a Deus. Se é a primeira, você está religioso, de parabéns. Se é a segunda, você está no patamar do jovem rico. Senhor, eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Senhor, não é o dinheiro, não é a religiosidade, não é a posição, não é as roupas que eu visto, que provavelmente ele era identificado com posses pela maneira que se vestia. Talvez a franja das suas vestes eram azuis, que davam ali a impressão ou representavam uma pessoa de dinheiro.
Senhor, eu não quero mais. Eu estou farto. Eu estou farto de vir todos os domingos, ou de abrir a palavra, ou de estar em contato com a Bíblia e não sentir o amor de Deus. Eu quero te dizer hoje, meu irmão, que o tema da nossa mensagem, pelo que nós vamos militar espiritualmente nesse lugar, chama-se amor de Deus. O que as pessoas hoje estão precisando, sobremaneira, é o amor de Deus. Não que Ele não esteja dando, ou não está disponível, é que nós não estamos acessando Ele. A nossa vida espiritual está muito aquém. Nós temos ainda processos rígidos no nosso interior, de muito julgamento, de muitos modelos estereotipados de quem é santo e de quem não é santo. É claro que a pessoa que vive em comunhão com o Espírito, ela vai manifestar um fruto, é evidente que sim. Mas o que nós não podemos é nos colocarmos na posição de pessoas que mediam isso. Eu rejeito isso em nome de Jesus. E este jovem vai me dar algumas lições que eu quero partilhar com você. A primeira delas, não há prestígio, não há dinheiro, não há nada que quando verdadeiramente eu queira ou esteja disposto a buscar espiritualidade, sejam maiores. Esse homem se mostrou humilhado diante de Jesus. Eu já vi algumas mensagens que dizem que isto foi algo para chamar a atenção de Jesus de uma forma manipuladora. Eu não sinto isso no texto. Eu sinto que este homem estava insatisfeito. A vida que ele vivia encontrava-se num abismo. As coisas materiais que um dia tinham representação deixaram de ter. As buscas religiosas, as promessas religiosas estavam completamente à margem. Talvez esta nuvem evangélica que nós estamos vivendo, de muita promessa, de muita profecia, de muita coisa mais voltada do homem do que realmente de Deus. Aquela coisa generalizada, que fala, olha, Deus tem poder para te dar, Deus... Irmãos, você choveu no molhado. O que nós estamos buscando nessa reunião é vivermos experiências com o Espírito Santo. É encontrarmos um lugar onde a gente sinta que Deus está falando. É um lugar onde a gente sinta a presença de Deus. É um lugar onde eu vou aos pés de Jesus e falo, não importa quem está vendo, não importa a situação da minha vida, o que importa é eu e Jesus. Eu quero refazer algumas coisas na minha vida, eu quero passar outras tantas a mim, eu quero abrir mão de coisas. E para que eu e você hoje tenhamos uma experiência nova com o amor de Deus, eu quero que você redobre a tua atenção para uma frase que esse homem fala, que talvez seja o ponto principal para o Espírito tocar hoje na nossa vida. Que versículo que está? Versículo 17. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quantas pessoas aqui estão motivadas ou buscam no seu coração uma intenção de fazer algo para ganhar outra coisa em troca? Essa frase mostra que esse jovem estava no caminho certo, mas ainda longe. Talvez hoje algumas perguntas parecidas com essa norteiam a tua vida. O
que posso fazer? Talvez você tenha feito já essa pergunta na sua casa, aos casados, vou falar primeiro. O que eu posso fazer para ser um marido melhor? Ou talvez você, esposa, tenha dito em uma das conversas, os diálogos aí que acontecem. O que eu posso fazer para ser uma esposa melhor para você? Talvez na sua vida profissional você tenha dito em oração: Senhor, o que eu preciso fazer para melhorar a minha situação? Ou talvez o teu superior, o teu chefe, o teu gerente: o que eu preciso fazer para melhorar, progredir nessa empresa? Talvez você que almeja ministério, irmão, tenha orado e assim pedido a Deus: Senhor, o que eu preciso fazer para servir na tua casa? Não há nada que você possa fazer. Aleluia. Você tem que substituir. Comece a fazer este exercício hoje. Aos maridos e às esposas, o que eu preciso ser para que eu faça você feliz? Vamos fazer. Porque fazer, se a pessoa falar alguma coisa, você vai fazer durante um tempo. Se você não ser, você vai esquecer. Fazer é algo motivado para ganhar coisas em troca. E perdoe, meu irmão, se talvez o que tenha te trazido para este lugar seja fazer coisas para agradar a Deus, para que Ele te dê alguma coisa em troca. Não perca o teu tempo. Não faça isso. Procure ser, meu irmão. Procure ser, minha irmã. Procure ser um funcionário melhor. Procure ser uma pessoa que respeite a hierarquia. Procure ser uma pessoa humilde no lugar que você está. Procure ser um marido compreensivo. Procure ser. Não fazer. Não adianta nós fazermos nada. Precisamos ser. Precisamos pedir para que o Espírito Santo hoje faça uma obra dentro de nós, para que nós nos tornemos pessoas. E a gente às vezes se pega tentando ser, tentando levar uma vida que nós não temos, ou tentando ser, ou nos esforçando para ser quem Deus não quer que nós sejamos. A busca incessante de um modelo parecido com Jesus é o nosso alvo. Mas nós temos que respeitar ou nos harmonizar com a obra do Espírito dentro de nós. Isto não é conquistado pelo conjunto de coisas que nós fazemos. Eu agora recebi Jesus, eu não cumprimentava o meu porteiro, vou passar a cumprimentar. Você devia ter cumprimentado antes. O Evangelho precisa fazer você cumprimentar, tem que se cumprimentar. Às vezes as pessoas têm uma visão muito rasa do que o amor de Deus pode fazer no nosso interior, do que a presença do Espírito Santo, uma oração simples diante dele, pode promover no nosso interior, das experiências assim inenarráveis, indizíveis da presença de Deus na nossa vida, seja ela um momento complicado, seja ela um momento tranquilo. Basta nós queremos, nós precisamos acessar isso, irmãos. Por isso que a pergunta desse jovem faz toda a diferença. Jesus, o que eu preciso fazer para ganhar um emprego melhor? Senhor, o que eu preciso fazer para minha mulher me entender? Senhor, o que eu preciso fazer para que meu filho me obedeça? Senhor, o que eu preciso fazer? Nada. Preciso ser. Faça um voto com o Senhor hoje. Que hoje você vai sair daqui disposto a ser quem o Senhor Jesus te chamou para que você seja. Aleluia. Nós estamos perdendo tempo na nossa vida. O
texto fala que este jovem correu em direção a Jesus. Meu irmão, isso dá clara a impressão, a clara certeza que não havia mais tempo na vida daquele homem. Eu preciso correr aos pés desse homem, porque ele pode fazer eu ser. Eu não sou. Eu me tornar naquilo que eu quero ser. Que o dinheiro, a religião e a minha fama, o meu prestígio nunca vão me dar. A minha estratégia, meus pensamentos, meu raciocínio, jamais vou fazer com que eu veja. Sabe por que nós precisamos cada vez mais pedir a unção de Deus, a presença do Espírito na nossa vida? Porque somente a unção e o Espírito da graça possam fazer com que nós sejamos quem jamais nós seríamos naturalmente. E nós podemos chegar a lugares que jamais nós iríamos naturalmente. Isto é obra do Espírito Santo. Quantos creem nisso? E o texto segue dizendo outras coisas importantes que eu queria comentar com vocês. Versículo 19. Sabes os mandamentos. Irmãos, nós precisamos de uma vez por todas aprender uma coisa aqui. Parar de fazer perguntas, parar de levar questões a Deus, das quais nós já tenhamos a resposta dentro de nós. Tentando com isso, quem sabe, pela obra do Espírito, pode, que está dentro de você, mudar talvez a resposta de Deus para alguma coisa, te livrar de um processo de aprendizado e ensinamento que Deus tem para a tua vida. Quantas vezes nós nos reunimos em oração, ou particularmente nós oramos, ou pedimos coisas a Deus, ou perguntamos coisas a Deus, das quais a resposta já está dentro de nós. Não sabemos. Não sabemos. Terceira coisa, sabe dos mandamentos. O que Jesus vai falar aí para ele agora? Não adulterarás. Eu quero agora que nós façamos um paralelo, uma analogia. Eu não quero tratar de Êxodo 20 aqui. Eu quero que nós agora olhemos para a nossa vida, para nós sentirmos o amor de Deus. Não adulterarás. Vamos sair do sentido principal de Êxodo 20. Vamos deixar de adulterar a nossa essência. Vamos deixar de adulterar os valores, os princípios que o Evangelho propõe na nossa vida e nós temos distorcido. Jesus fala para que a gente pare de adulterar as coisas que são principais daqueles que buscam, ou que deveriam ser a sinceridade, a busca por Jesus, pelo Jesus. E nós hoje estamos adulterando a espiritualidade, misturando com uma sessão de conveniências, onde Deus parece ser mais Deus, à medida que eu vou conquistando coisas. Isso é um processo natural. Buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos partir do princípio de não adulterarás, é discernir a graça da religião. Tem uma simbologia interessante no Antigo Testamento entre Raquel e Lia. Lia representava a religião, a lei, onde eu servia por 7 anos para ganhar algo. Ganhava a esposa. Labão falou assim para Jacó: olha, Jacó, quer casar com a minha filha? Trabalha para mim 7 anos. Ao término de 7 anos, você toma minha filha. Justo isso? Parece ser muito justo, não. Se a gente falar para os jovens, hoje, meu irmão, você leva uma menina aí, rapaz, aí, não vou nem falar 7 anos, mas 1 ano aqui, come aqui comigo, já ficou difícil. Mas Jacó tocou, falou: não, 7 anos, tá bom. O amor dele era tanto que ele diz ali no final que
os 7 anos para ele passaram como se fossem poucos dias. Lindo. Só que aí, no final das contas, ela deu um engano. Falou: não, agora você vai levar a Lia primeiro, porque aqui nesse lugar, quem casa primeiro, a filha é mais velha. E Raquel já é dada para ele para mais 7 anos na frente. Ou seja, Lia, representando a lei, eu trabalho primeiro para receber algo. As pessoas estão assim. O que eu preciso fazer para ganhar algo? E Raquel falou: não. Raquel simbolizando a graça. Pode levar Raquel, para depois você me servir. Percebe como a relação, ela precisa ser entendida. E além de não adulterarás, ele fala: não matarás. Nós temos matado a essência, a esperança. Nós temos matado e sufocado uma fé verdadeira dentro de nós, por todas essas contaminações, por nós colocarmos uma série de condições para que as coisas aconteçam, para que ele entenda que Deus está nisso. Nós temos matado a esperança das pessoas que estão à nossa volta, quando nós não manifestamos aquilo que nós tanto queremos, que é a afeição de Cristo. Eu muitas vezes digo isso, mas a gente precisa às vezes abrir parênteses em algumas coisas que não são erradas, mas que precisam ser melhor compreendidas. Quando a gente fala assim: irmão, olha, não olha para Jesus, não olha para homens, olha para Jesus. Aí, mais ou menos isso a gente propõe. Porque a gente sabe que as pessoas falham, em algum momento a gente deixa a desejar, e a pessoa que via Jesus em você se decepciona. E o fato é esse, irmãos: nós, de alguma maneira, somos Jesus, ou deveríamos ser. E quando a gente decepciona pessoas, quando a gente frustra pessoas, nós estamos frustrando ou matando uma fé que estava nascendo, que poderia render fruto. A gente tem observado isso, nós estamos levando isso em conta. Fora da igreja, nós temos tido esse tipo de comportamento, esse papel. Que os nossos exemplos, as nossas maneiras podem de alguma forma chamar a atenção das pessoas. Aquele jovem rico estava observando Jesus com as crianças. Ah, não, eu preciso ir com esse homem. De tudo que eu já ouvi por essa vida toda, este homem tem algo novo. E nós estamos matando uma fé nas pessoas que a gente queria trazer para o Evangelho pelas nossas ações, pelo nosso egoísmo, pelo egocentrismo. Não adulterarás, não matarás. O que mais que ele fala aí? Não furtarás. Olha, no mesmo sentido que eu diria aqui, eu preciso ser mais cristão lá fora do que aqui dentro. Eu preciso manifestar mais misericórdia nos que estão de fora do que os que estão daqui. E nós estamos na contramão do negócio, no antifluxo, no contrafluxo. Nós temos sido os primeiros a nos indignarmos, a nos levantarmos, a estremecermos, a termos reações duras, porque nós não estamos sendo, nós estamos fazendo. Então, enquanto eu estou perdendo tempo em tentar fazer, eu não vou ser. Quando eu deixar de me ocupar em fazer, vou começar a ser. Quantos, em nome de Jesus, hoje estão interessados em ser? Em ser. Uma outra coisa maior que nós devemos sair daqui intencionados é em ser. Aleluia. E para a gente caminhar no final, para sentir o amor de Deus. Não darás falsos testemunhos. O pior falso testemunho que a gente pode dar é de nós mesmos.
E isso nós estamos distribuindo facilmente. Triste. Nós estamos distribuindo na nossa dura serviço, na nossa pouca atenção, ou por estarmos tão poucos ligados ou preocupados com o meu próximo, com quem está à minha volta. Nós desistimos facilmente das coisas. Nós somos aqueles que, na primeira ou na segunda tentativa que não dão certo, desistem. E eu creio num Deus que vai trabalhar conosco no detalhe, na perseverança, não nos darmos por vencidos. Nós sabemos que as oportunidades são especiais. Este diálogo poderia e pôde mudar a vida deste jovem. Uma passagem, uma frase, um texto trazido no Espírito Santo pode fazer com que eu me torne outra pessoa. Eu quero dizer aqui mais uma coisa importante. Não defraudarás ninguém na mesma linha, e honrará o teu pai e a tua mãe. Isso parece coisa estranha para nós. Tem sido muito pouco trazido esses princípios no nosso meio. Nós temos batido muito pouco essa questão que move um cristão. Alguém que está, como este jovem rico, em busca de um cristianismo vivo, de espiritualidade, interessado em vida eterna, em vida espiritual, dizendo: eu preciso mudar. Eu preciso mudar os meus conceitos. Eu preciso entender quem é Jesus. Para terminar, antes da gente ler algumas coisas que eu deixei para o final, ele respondeu: mestre, tudo isso tenho o que? Guarda? Irmão, o que nós temos guardado? Hoje, na nossa vida espiritual, se nós sairmos daqui hoje e houver um acidente e nós não chegarmos em casa, nossa, pastor é pessimista? Não, sou realista. O que nós temos guardado? Este homem entendeu que tudo que ele tinha guardado não valia nada, não servia para nada, espiritualmente não acrescentava a ele nada. Será que, pela reflexão que a gente fez no velório do irmão Hamilton, nós conseguimos hoje identificar o que nós temos guardado? Quando a gente traz esse conceito no coração das pessoas, parece uma coisa tão abstrata, uma coisa tão... as pessoas não palpam, né? Mas isso é substancial. E esse jovem não tinha guardado, ou que tinha guardado, não servia nada. Na nossa vida, irmãos, nós realmente acumulamos coisas, acumulamos valores, acumulamos aprendizado, acumulamos heranças, acumulamos uma porção de coisas, mas uma só é necessária. Jesus falou de uma coisa necessária. E assim como a mulher do poço de Samaria, assim como a mulher do fluxo de sangue, e assim como outras pessoas que estavam numa condição de que precisavam ter este encontro com Jesus, e quando se encontraram com Ele, saciaram a sua sede. Este homem, no primeiro momento, a nitidez, a transparência do Evangelho ofuscou.
Puxa, eu vou ter que abrir mão de tudo isso. Será que tudo é realmente tudo? Ou um ponto da nossa vida tudo é nada e nada é tudo? O que é tudo para você? Eu quero ir para o versículo seguinte para nós vivemos experiências com o Espírito. Quando ele responde: tenho guardado isto desde a minha mocidade. Quando ele diz isso, irmãos, ele provoca em Jesus uma reação maravilhosa, linda, bela. E que Marcos, diferentemente de Mateus e Lucas, quando ele vai em busca dos relatos fidedignos de todos os acontecimentos e das passagens, ele se ocupou de algo principal. Jesus amou. Deixa eu dizer uma coisa para você, forte no coração de Deus: Jesus nos ama, independente se nós estamos perto, se nós estamos a distância, se nós estamos muito longe do alvo, do propósito. Jesus nos ama e Ele está com o coração aberto para derramar desse amor nesse lugar, mesmo ainda que nós estejamos com algumas partes da nossa visão destruída. Jesus hoje tem amor para nos dar. Quantos querem esse amor? Eu quero, irmãos. Jesus primeiro olha para ele, depois o ama. Sempre que Jesus ia fazer um sinal, ele não era movido por outro sentimento senão amor. Nas curas, nas multiplicações, nos livramentos, nos ensinamentos, Jesus primeiro. Irmão, não importa o que você está vivendo, não importa ainda as lembranças ruins que você tem de alguns momentos da tua vida, que você está esperando que o Evangelho passe uma borracha. A única coisa que pode mudar a relação de importância que isso tem dentro de você chama-se amor. Amor. Jesus, quando eu fiz tudo aquilo, Tu me amavas, amava. Jesus, quando eu deixei de fazer aquelas coisas todas, Tu me amavas, amava. Jesus, quando eu me separei daquela pessoa, Tu me amavas, amava. Senhor, quando eu me casei com aquela pessoa sem conhecer ela direito, Tu me amavas, amava. Senhor, quando eu traí aquela pessoa daquela maneira ruim, Tu me amavas, amava. Senhor, quando eu matei a fé daquele irmão dizendo aquelas palavras horríveis, Tu me amava, eu amava, irmãos. Amava. Porque o amor de Deus é incondicional. Senhor, quando eu menti deslavadamente, caluniei, quando eu falei, trouxe falso testemunho da vida daquela pessoa, Tu me amavas ainda. Quando eu perdi tudo aquilo que Tu me deste de uma maneira ruim, como jovem, como filho pródigo, Tu me amavas, amava. Irmãos, não é pelas nossas fazeres, não está nas nossas obras, não está na nossa construção humana, não está no nosso bem-querer humano. O segredo, a dimensão do amor de Deus não está nisso. Igreja amada, irmãos queridos, eu quero que você saia daqui sabendo pelo menos de uma coisa, dessa meia hora que eu estou usando para falar com você. O que importa, nós sentimos que Deus nos ama, que Jesus nos ama. E não é pelo que nós possamos fazer, não é pelos ideais espirituais que talvez você cultiva, de que quando você chegar num patamar, você vai querer fazer e retribuir isso. Esqueça. Eu quero que os irmãos, em nome de Jesus, baixem um pouquinho a luz aqui. Quantos aqui já estão? Todo não, aqui, deixa só eu. Quantos aqui? Eu quero assim que você, com
como jovem rico, seja mais transparente, mais você do que você nunca foi. Porque para que você sinta o amor de Deus, para que você experimente o amor de Deus hoje, você precisa ser como esse homem. Você precisa ser como ele. Você. Como se a gente um dia pudesse falar: eu nunca fui mais eu do que aquele dia. Eu quero encerrar. Você mude 2 páginas. Quem fechou a Bíblia, diga aí. Quem fechou? Então abra. Eu gosto de ler as Escrituras por fé, irmãos. Mateus 14, versículos 51 e 52. Aí você vai entender porque eu creio no evangelho processual. Um evangelho que trabalha no dia a dia, que confronta e que transforma. Não no tempo do homem, no tempo de Deus. Eu não tenho a pretensão de que você saia daqui já gerado a imagem e semelhança de Deus. Nem isso é possível em vida ainda. Marcos 14, 51 e 52 diz aqui. Vamos pegar os 50. Falei Marcos, quem falou Mateus aí? Vocês estão trocando os nomes. É 2 páginas, Marcos 14. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Vamos pegar aqui no 49 para dar um contexto. Vamos sair daqui do encontro do jovem rico e vamos passar para o Getsemane. Todos os dias, Jesus falando para os guardiões que vieram prendê-lo: todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Contudo, é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-os, todos fugiram. Todos quem são aqui? Os 11 apóstolos. Versículo 51. Aleluia. Certo jovem o seguia. Estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Certo jovem o seguia, envolto unicamente no lençol. Cadê as vestes ricas? Cadê a roupa com as bordas ou com as franjas azuis? Cadê os valores, o dinheiro, a posição? Porque eu creio, irmãos, como Marcos teve o zelo de não citar o nome do jovem, eu creio por fé que esse aqui é o mesmo homem, só que não vai sustentando roupas, apenas um lençol. Se a transformação, para que você seja quem Deus tem chamado para você ser, possa demorar um tempo, aleluia, mas Jesus sabia que aquele homem continuava seguindo, envolto unicamente no lençol, lançado em mão, mas ele, largando o lençol, fugiu no morro. Irmãos, só o amor de Jesus possa fazer com que eu pare de tentar ser quem eu não sou, para que eu seja quem Deus quer que eu seja. O mais importante do Evangelho é nos tornarmos, é sermos. Talvez hoje você tenha se surpreendido que a palavra da meditação não fala para que você se desapegue com nada, mas que você busque ser. Pode apagar as luzes. Eu quero orar
você tenha hoje uma experiência viva com o amor de Deus. Pode ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé.